Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco e eu trago como convidada desta noite minha colega de turma, aliás, somos colegas da PUC Campinas, no curso de Direito da PUC Campinas, advogada militante na cidade de Rio Claro, presidente da Comissão de Direito das Famílias, doutora Ana Paula Copriva. Boa noite, Ana Paula, é uma satisfação revê-la. Boa noite, Maurício. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e podermos conversar um pouquinho. Aliás, a quarta subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Rio Claro, que tem sob seu comando o nosso colega William Najib, que várias vezes participou dos nossos programas aqui na TV Opinião, tem sido pioneira em lançar programas e trabalhos sociais de discussões sobre problemas que envolvem direitos da sociedade, né? E esse tema que a Ana Paula vai abordar hoje com a gente, a questão da alienação parental, é uma coisa muito comum, infelizmente, mas é importante nós elucidarmos. O que vem a ser a alienação parental? Bom, Maurício, a alienação parental é uma campanha de desqualificação que um dos genitores promove com relação ao outro, usando para isso o filho. Então, é uma interferência na formação psicológica dessa criança para impedir que vínculos se formem com o outro genitor ou ainda que os vínculos já estabelecidos acabem por se esmoecer e vão aos poucos terminando. Então, o objetivo é afastar o filho da convivência, da manutenção de vínculos com o outro genitor e a família dele. O mais grave da alienação parental é trazer danos psicológicos à criança. Então, quando aquele que promove a alienação parental pensa, né, que por mágoa ou vingança vai atingir ao outro, ele está atingindo, na verdade, o próprio filho, está fazendo um mal para o próprio filho. Por isso que a gente tem dado tanta relevância a esse tema. É um dano psicológico gravíssimo. Depois, ao longo do programa, a gente vai conversar, vai ver isso, que vai trazer problemas para essa criança ao longo de toda a sua vida. É preciso entender bem isso, entender que quem ama não faz isso com o próprio filho. Aliás, é difícil, nós que militamos na advocacia e trabalhamos também com direito de família, é difícil o cidadão, os nossos clientes, grosso modo, compreenderem que a falência da relação não se transfere para a falência da relação com os filhos. Infelizmente, isso não... É difícil de se corrigir, né, Ana Paula? É difícil. Eu acredito que, e vi isso, né, você também vê ao longo do tempo, né, dentro dos nossos escritórios, que é muito difícil a gente conseguir convencer um cliente de que os filhos não podem responder pelos problemas que eles tiveram no relacionamento. O problema havido entre pai e mãe só diz respeito a eles dois. Não é porque o relacionamento acabou, que aquela mulher que você escolheu deixa de ser uma boa mãe para os teus filhos, assim como aquele homem que você escolheu pode não ter sido um bom marido, um bom companheiro, um bom parceiro, mas isso não implica dizer que ele não é e não vai ser dali para frente um bom pai para os teus filhos. Então, é preciso deixar isso tudo muito bem claro. É preciso ter maturidade quando a gente termina um relacionamento para deixar os filhos fora dessa confusão, dessa discussão e desse amontoado de mágoas, né, Maurício? Quais são as consequências ou a que ficam sujeitos os adolescentes, as crianças que se submetem ou são vítimas dessa questão? Olha, a criança, a princípio, começa a apresentar uma baixa autoestima, tem alguns sinais de depressão, com relação ao outro genitor, ele começa a não querer mais contato, e ao longo dos anos, conforme o tempo vai passando, essa criança pode ter uma propensão maior ao uso de drogas, da bebida alcoólica, isso tudo para apagar, amenizar a culpa que ela sente, porque no final das contas ela acaba
se achando culpada pelo término do relacionamento entre o pai e a mãe, que é um absurdo isso, uma criança, um adolescente se culpar por aquilo ter acontecido, né? As tendências a cometerem suicídio é muito maior, a não conseguirem manter um relacionamento estável, porque não foi esse o exemplo que eles tiveram, e o medo de se afeiçoar a alguém e depois ter que se separar e passar por todo aquele processo de novo. E uma das consequências também é de repetir esse comportamento quando tiver os próprios filhos. Então é uma sequência, né? É uma bola de neve. Eu cheguei a ter um caso, você está me fazendo relembrar, porque esse assunto é muito sério, infelizmente eu acho que a penetração desse tema na sociedade é muito ínfima, de um jovem que foi ao meu escritório acompanhando a mãe, e nós na época patrocinávamos os interesses da separação litigiosa desse casal, e ele me disse no meio da conversa que ele preferia morrer. Então veja como fica extrema a situação, né, Ana Paula? E como é que tem sido, como vocês lá na OAB, agora vamos falar do ponto de vista prático, porque eu acho que a OAB de Rio Claro, ela tem feito programas, inclusive com relação à mulher, fizeram um programa muito bom ano passado, eu tive a oportunidade de trazer a exposição desse trabalho aqui em Araras. Como que vocês iniciaram? Qual foi, em que circunstâncias se escolheu o tema? Bom, olha só. Nós, graças à abertura do nosso presidente, da nossa diretoria atual, né, nós tivemos então a oportunidade de montarmos várias comissões, e dentre delas a de Direito das Famílias, que começou em novembro de 2009. O objetivo então era trazer para a nossa cidade, para a nossa região, as novidades do direito de família, que é uma área que avançou muito nesses últimos anos. Conforme a gente foi estudando e foi trazendo os temas e tal, nós notamos que a alienação parental precisava de uma atenção muito grande. Veio a lei em agosto do ano passado, a Lei 12.318, regulamentando a alienação parental, dando aos juízes e advogados uma ferramenta mais forte para punição e combate à alienação. E agora, no último dia 25 de abril, foi o Dia Internacional de Conscientização e Combate à Alienação. Então, nós nos juntamos aí com todo o pessoal do Brasil todo e nos empenhamos mais nesta campanha para a conscientização da alienação parental. Quando existe a prática, quais são os atos mais praticados pelo pai ou mãe que assola os filhos? Olha, começa desde a simples alegação. Seu pai não paga a pensão, eu não tenho como pôr comida dentro de casa, porque o seu pai abandonou a gente, e estou dizendo de pai, porque 95% das guardas no Brasil são deferidas às mulheres, então a gente encontra os maiores casos de alienação parental praticado por mulheres. E então essas alegações são muito frequentes. Seu pai nos abandonou, vivi com outra mulher porque já não ama mais você, já não quer mais os seus irmãos, e por aí vai. Então às vezes o pai vem, dá um presentinho, ou a avó materna dá um presentinho, e a mãe diz: olha que porcaria, isso aqui em uma semana acabou, é isso que eles dão para você depois de tanto tempo sem te ver, e por aí vai. Quando começam, então, as visitas, o que a gente mais vê hoje não pode levar porque a criança está com dor de garganta, quando na verdade não tem nada. Ou, ainda que tenha uma dor de garganta, será que esse pai é incapaz de dar um remédio para essa criança, de botar na cama, ou de segurar no colo e dar carinho e atenção, tal como a mãe faz? Eu não acredito que isso seja verdade. A gente conhece muitos homens que têm capacidade, sim, que se empenham, que gostam, que põem a criança para dormir, que dá mamadeira, troca a fralda, dá banho. Então, por que não dar a esse pai essa chance de poder cuidar do filho doente? Então, começam aí com essas alegações mais frequentes. Ou marca-se festinhas de família, aniversário de amiguinhos, compromissos na própria casa, no dia da visita. E isso vai se estendendo até chegar ao cúmulo de, para conseguir mesmo afastar pai e filho,
fazer uma alegação falsa de abuso sexual. Isso aí é o ápice da alienação parental. E acontece. E acontece. E a gente sabe que as pessoas buscam isso porque quando um juiz recebe, né, essa denúncia e essa alegação de abuso sexual, a primeira coisa que ele vai fazer é impedir que essa criança veja o pai ou aquele que está sendo, a quem está sendo imputado o abuso em si. E então a coisa começa a agravar, porque esse processo vai levar anos até que se investigue tudo isso a fundo. E muitas vezes no final, quando a alegação é falsa, vai se descobrir que tudo era mentira. Só que isso por 2, 3 anos, às vezes até mais, o pai já ficou afastado da criança. E a criança já teve uma deformação da sua cabeça, né? A criança que aprendeu a mentir, porque colocaram na cabecinha dela memórias falsas, coisas que não existiam, essa criança que aprendeu a mentir, aprendeu a olhar para esse pai ou para seja lá quem for, como um malfeitor, como alguém que não a ama a ponto de machucá-la, já não quer mais ver, né, esta pessoa. Então, o importante, mesmo nesses casos, é que se peça, no transcorrer do processo, para que as visitas sejam assistidas. Bom, existe um receio disso estar acontecendo, a gente entende que cabe ao juiz proteger essa criança, porque ele também não sabe, não tem elementos ainda para dizer se isso é verdade ou é mentira. Então, que as visitas sejam assistidas, para que se possa observar o comportamento do pai com o filho ou com os filhos, e também para que não haja essa interrupção de relacionamento, para que não se corte, não se desmanche esse vínculo, que é o intuito do alienador. Agora, no andar da carruagem, enquanto está havendo esse tipo de assédio, vamos chamar assim, que postura, que atitude deve tomar o genitor que esteja sentindo isso? O que a gente mais tem estudado e orientado é que desde os primeiros sinais, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, vai visitar, não consegue pegar o filho por razões às vezes, né, que a gente até fala, mas puxa vida, dor de garganta ou uma febrinha. Ou está dormindo, né? às vezes Ou até tá muda o ritmo de descanso da criança apenas para evitar que o pai veja eventualmente. Pois é, quer dizer, bom, tá dormindo, eu vou levar dormindo mesmo, ou se você tem essa possibilidade, daqui 20 minutos eu volto, é o tempo de você acordar e você vai alterar o horário dessa criança para que eu possa voltar, buscá-lo e coisas assim. Então, é muito importante que este pai ou este genitor que está sofrendo com alienação não deixe esse processo se instalar, não seja um colaborador, né? Insista nas visitas, é importante que vá várias vezes, não vai pegar hoje, tá, amanhã eu volto, daqui 1 hora eu estou de volta, eu não quero mais que isso aconteça, se imponha, se coloque firmemente. O que a gente vê é que a maioria dos homens acaba desistindo, então não pode desistir, porque desistir significa dizer para o seu filho, você não é importante a ponto de eu lutar, de eu esgotar as minhas forças para estar com você. Então, quando você de forma alguma consegue mudar isso, é importante que contrate então um advogado e que esse advogado denuncie isso tudo ao juiz, diga tudo isso ao juiz, para que se amplie o horário de visitas, para que, ainda que de início, se comunique a esse genitor alienador que ele não pode fazer isso e que caso faça pode ser multado, pode ter uma ampliação do horário de visitas e pode ter até a inversão da guarda. Muito bem, eu estou conversando com a doutora Ana Paula Kopriva, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB de Rio Claro. Estamos falando sobre alienação parental. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já já.